Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a todos e não todas. Mais uma vez aqui em Cinema e Psicanálise. Esse é um trabalho da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, junto ao Laboratório de Gênero, Estudo e Sexualidade da mesma universidade, LGSEX, coordenada pela professora Jo Alves. Muito bom. Então, pessoal, a gente faz esse trabalho uma vez ao mês, né? A gente fez esse trabalho em janeiro, a gente fez esse trabalho em fevereiro, com a Gilda Pitombo, a psicanalista, sobre a questão da arte, né? De Marguerite Duras. E esse mês a gente vai estar falando sobre o filme Ensaio sobre a Cegueira. Esse filme que é baseado no livro do José Saramago. A gente vai estar discutindo aqui várias coisas, né? E vocês podem se achegar. Quem quiser participar desse projeto comigo e com o Jairo Carioca, que está aqui com a gente também, é só entrar em contato conosco nas redes sociais, no Instagram, não é? E a gente te coloca no grupo, porque esse grupo é um grupo fechado e a gente vai até o final do ano com ele, né? Com uma vez ao mês debatendo os filmes. Então, a gente coloca lá para você. Se você não tiver acesso, a gente dá um jeito lá de colocar o link para você assistir o filme. Se você já assistiu, você venha ao debate também, porque tem perguntas. E a gente vai estar abrindo, então, esse mês, já vou dar o espaço aí de fala para a Andréia, que já está com a gente aqui hoje, né? Para falar sobre o ensaio sobre a cegueira. Gente, o filme ele vai explorar vários temas, a gente vai conversar um pouco, né? A gente vai ouvir a Andréia, ela falando um pouco sobre o filme as análises dela, né? A Andréia, ela é psicanalista, coordenadora da jornada de psicanálise do grupo de trabalho Sexualidade e Sexuação. Tá certo, pessoal? Andréia, seja bem-vinda, tá bom? Fica à vontade. Qualquer coisa que você quiser, você pode tomar água também. Ah, Ronald, eu quero tomar uma água. Então dá um tempinho. A gente aí, muito bem. A gente entra, não tem problema, tá bom? Mas eu quero assim que você se sinta como se estivesse na casa da sua casa comendo pipoca, tá bom? Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Passado aí esse primeiro mal-estar, né? Onde a minha fala não ecoou, né? Jairo comenta a questão do real em jogo, né? Mas eu também quero trazer as minhas dificuldades, né? que eu ainda tenho, né? Com os virtuais, todas as questões virtuais. Mas, enfim, sigamos. Quero agradecer muitíssimo, né, ao Jairo, né, ao Ronald, pelo convite, né, e por esse acolhimento, né, onde realmente todos dois me deixaram bastante à vontade, né, na escolha do filme. A gente chegou a conversar algumas vezes, mas o convite do Jairo me deixou muito à vontade para trazer, né, um filme que, ao mesmo tempo, pudesse falar de alguma coisa, né, do meu interesse particular, né, e que pudesse trazer algo que a gente possa recortar nesse projeto super bacana, né, psicanálise e cinema, né, onde a ficção, né, cinematográfica, né, onde a arte vem, de alguma maneira, ilustrar, né, um pouco o que a gente trabalha, né, com a outra cena em psicanálise, né? Então, eu só tenho a agradecer o convite e tenho a honra, né, de estar aqui, né? E escolhi esse filme, né, que é um outro título para esse filme, né, Ensaio sobre a Cegueira, é o filme do desassossego, né, já parafraseando, né, porque é um filme que realmente, quer dizer, é um filme, né, quer dizer, eu me pergunto aqui, né, ou seja, todos assistiram o filme,
né? Estou partindo, então, desse pressuposto, né? Então, vou trazer alguns elementos que eu pensei, né? Do encontro, né? Dessa transposição, né? Da literatura para o cinema, né? Ou seja, da linguagem escrita, né? Para as imagens, né, para a linguagem cinematográfica, né, onde a gente encontra Saramago, né, esse autor que inquieta, né, é um filme que não é fácil de assistir, né, é um filme bastante tocante, né, e é um filme que toca, né, em pontos muito singulares, né, e eu fiquei pensando que é um filme que trata do estranho familiar, né? Seria também uma outra possibilidade, né, de nomeá-lo, né? Então, é um filme que traz uma certa estranheza, né? E Saramago nos faz, né, enquanto audiência, né, do cinema, né? É interessante porque é o ensaio sobre a cegueira, mas é um filme que nos coloca, né, diante de algo que a cegueira convoca, né? Então, é um filme que nos faz pensar, né, de que cegueira se trata, né? Qual é a cegueira que Saramago está fazendo menção, qual é a cegueira que ele encena, né, nesse filme, né? Então, eu quero trazer algumas observações, né, sobre uma das questões importantes, né, que eu destaquei desse filme, né, é o fato dos personagens não terem nome, né? Né? Eles não são nomeados, né? Então, eles são nomeados a partir de funções, né? O médico, né? A mulher do médico, né? O ladrão, né? O idoso, o velho de tampão, né? Ou a partir de adjetivos que dizem respeito às suas funções, né? A camareira, a secretária, né? E isso me faz pensar, né? Que esse é um filme e aí assim, a cidade também não é nomeada, né? É interessante, né? Porque ele é um filme ao mesmo tempo onde a questão do espaço, né? Então, portanto, pode ser passado em qualquer lugar, né? Pode ser passado em qualquer cidade, né? Mas alguns são cidades onde a gente pode supor, né, que são cidades cidades capitalistas, né, cidades ocidentalizadas, né, cidades onde o fluxo, né, de luzes, de carros, né? Então, ao mesmo tempo que é um filme que não contextualiza, né, uma certa temporalidade, né, ao mesmo tempo a gente sabe que se trata de uma cidade contemporânea, né? E isso é um dado importante, né? Então, essa questão com os nomes, né? Não, uma cidade não nomeada pode ser qualquer cidade, né? Personagens não nomeados, né, também nos remetem a pensar que podem ser qualquer um, né? Apesar de estarem ali, né, especificados, né, no médico, a mulher no médico, enfim, a secretária, né, enfim. Né? Então, são
acometidos, né, pela cegueira branca, né? Essa inundação, né, e é muito interessante, né, essa inundação de um excesso de luz, né, que nos faz já um contraponto, né, com a cegueira clássica, né, porque a cegueira clássica ela é justamente a falta de luz, né? A cegueira clássica ela se dá pela escuridão, né? E essa cegueira aqui Saramago tão bem ilustra, né? No filme, né? É uma cegueira branca, né? E é interessante, né, uma outra coisa que eu observei também, né, é que o primeiro cego, né, a primeira pessoa que fica cega é um estrangeiro, né, é um japonês, né? Vamos ver o que isso, onde é que a gente liga isso, né? E tem uma outra cena, né, que muito me chamou a atenção, né, quando o médico, né, recebe o seu primeiro paciente, né, cego, né, no qual não há nenhum comprometimento nível orgânico, né, a nível fisiológico, né, e ele vai para casa, conversa com a mulher, né, a brilhante Juliane, né, e ele fala, né, um pouco de que ele estava ali precisando estudar um pouco, né, porque não se tratava, né, de uma amaurose, né, que é o termo técnico, né, para cegueira, né, que é a cegueira onde a escuridão está em jogo, né. E é bastante interessante porque a partir de uma homofonia, né, onde ele sugere, né, o termo que é agnosia, né, que é uma patologia, né, visual neurológica, né, onde as pessoas não conseguem identificar objetos, né, e nem a forma, o rosto humano, né, ela sugere, né, na cena, né, a partir desse significante, né, agnosia, ela sugere agnóstico, né? Então, é muito legal isso, porque é uma cena no início do filme, né, que quase que dá ali um pouco as diretrizes, né, por onde o filme vai, né? Andréia, Oi, querido. eu achei essa, sim, uma das cenas mais emblemáticas do filme, né? Porque eu nem vou falar do filme, né? Do livro especificamente, porque quem conhece as obras de Saramago, né? E quem conhece o Saramago era um ateu invicto, né? E nas escritas de Saramago, ele sempre traz essa crítica muito ferronha, né? A questão da igreja. Isso. E esse livro, Ensaio da Cegueira, é uma crítica do início ao fim, que inclusive ele fala até, né? A personagem fala até da antítese do próprio nome, né? Porque ela Isso, fala assim: olha, tem uma moral aqui. isso, E acho que exatamente. é legal porque ela dá a dica, porque é exatamente isso que atravessa o filme o tempo todo, né? A Sim, questão da moral. isso. Achei isso fantástico, você trazer essa coisa do nome, achei fantástico. E eu pensei também, né, a questão porque né, ela faz a menção com a questão da moral, Sim, ela faz menção à questão da ignorância, né, a ignorância no sentido de que eu vi como, né, uma das paixões do ser. E Né, eu achei fantástico ela dizer que é latim, porque é o idioma oficial da igreja, né? Ela dizia, acho que é latim. Eu falei, não, isso é grego. É grego, E são coisas exatamente. assim, soltas, mas que fazem muito sentido para a gente que Exatamente. conhece a obra de Saramago, né? Essa Isso. crítica que ele está fazendo. Exatamente. Então, isso é muito interessante, porque isso é quase uma diretriz do filme. Sim. Né? E ela traz essa questão, né? Quer dizer, a questão da ignorância, o desconhecimento, né? E aí a gente pode pensar que, né, nas paixões do ser, né, na paixão da ignorância, né?
nessa questão do não saber, né? De um não saber, né? que tá ligado, de alguma maneira, né? Ao não querer saber. Né? Não é um não saber porque não pode saber, não quer, né? Mas não pode no sentido porque tem tem algo aí, né? Que é da ordem do gozo, né? Tem algo aí, né? Que excede, né? A questão do sujeito, né? E uma outra questão que eu acho importante, né? Para poder pensar, né? É esse excesso de luz, né? O gozo é um excesso, né? O gozo na sua vertente não balizada, né? pela castração, né? Há um excesso, né? É como o Lacan nomeia também o gozo, né? E eu fiz uma certa aproximação, né? A partir dessa pergunta, né? De que cegueira se trata? Né? Numa sociedade onde né, é uma sociedade capitalista, né? E aí voltando assim um pouquinho, né? Antes mesmo da cegueira fazer entrar em cena, né? Eu identifiquei, né, em alguns personagens, né, como, por exemplo, né, nomeada, né, a rapariga de óculos, né, quando ela vai ao médico, depois ela vai a algum outro lugar, e tem um atendente, né, e ele pergunta para ela, é um rapazinho que pergunta para ela, porque ela está de óculos, né, e ele pergunta para ela, do que você quer se esconder? Né? E ela dá uma resposta, né, de idiotas como você, né? Ela dá uma cortada, né, e ela trata ele assim com maior desdém, né? E eu fiquei pensando também assim na incidência dessa cena, né? Na incidência também de uma outra cena, quando o primeiro cego, né, fica cego, né? E as pessoas ali em torno, no trânsito, vêm acudi-lo, né? E quem efetivamente entra em cena, né, para ajudá-lo é um ladrão, né? É alguém que faz um uso, né, da fragilidade dele, né, para se aproveitar, né, e tirar um proveito, né, de entrar na casa dele, roubar a chave do carro dele, né? Então, essas duas cenas, né, também me parece que são um pouco emblemáticas, né, porque elas são logo no início, né, para um apontamento, né, que diz respeito aos excessos, né, aos excessos onde, numa sociedade, o outro não é visto, né? Aos excessos de individualismo, né? Aos excessos que dizem respeito, né? Onde cada um só olha para si e assim mesmo olha mal, né? Não é à toa esse título, né? O ensaio sobre a cegueira, né? Porque me parece, né, que é justamente uma cegueira que diz respeito a um não olhar, né? Há algo de uma recusa em olhar, né, nesse filme, né? E eu acho que essa cegueira, né, de uma causa absolutamente inapreensível, fala um pouco dessa, eu diria, dessa questão premonitória, né, do Saramago, né? E voltando um pouquinho, né, ao Saramago em si, né, a esse autor, né, que usa essa prerrogativa, e se todos ficassem cegos, né? E
a partir desse livro, né? E ele usa também em outros livros, né? E se a morte, né? Num outro livro, e se a morte parasse de acontecer, né? E se ninguém votasse, né? Que é um outro livro dele. Né? Então, Saramago, né, é alguém que nos traz uma formulação, né, a partir de uma hipótese, né, que quase que nos perguntasse, né, e se o modo como as engrenagens funcionam não funcionassem mais assim? Né? Então, me parece que traz alguma coisa, né, desse estranho, né, que é o estranho familiar, né, e que nos remonta, né, a pensar, né, que quando seguimos, né, no automatismo de repetição, né, quando seguimos fluxos, né, sem como indivíduos nesse sentido, né, indivíduo no sentido desse que não se divide, né, de maneira individualizada, né? Sem poder levar em conta o outro. Né? O que acontece? Né? Me parece que esse é um filme que traz essa pergunta. Né? E se saímos da caixinha? E se não? E se vem alguma coisa que irrompe um funcionamento? Né? Quer dizer, essa cegueira contagiante. Né? Freud nos lembra, lá no Mal-Estar, né, as 3 causas, né, do sofrimento humano. Né? O próprio corpo, né, a natureza e a relação com o outro. Né? Me parece que nesse filme, né, isso tudo está em jogo. Né? Saramago é freudiano nesse sentido, né? De trazer o mal-estar, né? Porque tem algo nesse filme, né, que nós, os espectadores, né, somos testemunhas, né, oculares, né, do horror. Né? Porque é um filme que remete, né? Quando tudo que a gente conhece, né, muda, né? Ou seja, quando a cegueira, né, entra em cena, né, tudo aquilo que a gente conhece se desmonta, nada mais fica no lugar. Né? O poder público, tal como o filme mostra, né, que, num primeiro momento, né, leva os cegos, né, com o objetivo de cuidar, né, né, na verdade, segrega, né, os cegos, né, num manicômio, né, portanto, tira os cegos de cena. Né? A religião também não dá conta, né? Porque nada dá conta, né? Tem alguma coisa aí, né, de um imponderável, né? Um pouco, né? E é muito interessante porque também nos faz pensar, né, no momento absolutamente recente que a gente viveu na pandemia, né? Esse inimaginável, né, pandêmico, né, que adentrou, né, a cena mundial, né, e isso que a gente conhecia como mundo, né, vira de pernas para o ar. Né? Então, Saramago é profético, né, nesse sentido, né, o artista, né, precedendo aí, né, e trazendo à cena, né, o que era inimaginável. Né? Nós vivemos a pandemia, né, onde, né, a ciência também não dava conta, né? Foi preciso, né, um tempo para que a ciência pudesse, né, dizer algo sobre isso. Né? A religião também não dava conta,
né, onde nós ficamos também extremamente desamparados, né, porque é isso, né, o mal-estar nesse sentido, né, tal como Freud recorta no mal-estar na civilização, é um mal-estar que aponta para a nossa fragilidade, né, para o nosso desamparo enquanto humanos. Né? E é isso que esse filme, né, nos faz ver. Né? O quanto os cegos, né, a partir da cegueira branca, né, inundados por essa cegueira branca, né, guiados, né, pela mulher do cego, pela mulher do cego, exatamente, né, pela mulher do oftalmologista, né, o oftalmologista que fica cego, né, também aí um dos paradoxos desse filme, né, guiados por ela, né, a única, né, que não se cega, né, ela é a única que é testemunha, né, do horror e da desumanização, né, que entra em cena, né, diante do desamparo, né, quando os instintos, né, mais primários entram em cena, né, diante da fome, né, diante do não reconhecimento do outro, né, e mais além, né, de quando o auto-intitulado rei, né, da ala 3, né, entra em cena, né, e subverte, né, um pouco aquilo que já estava completamente desestruturado, né, fazendo com que todos, né, das outras alas, né, se submetessem, né, à ferocidade, né, e à tirania do auto-intitulado rei. Né? Ou seja, ali, né, é o retrato também, né, de que o homem pode ser o lobo do homem, né? De que o homem, a partir não só, né, do extremo desamparo, né, mas que o homem pode né, escravizar, matar, né, fazer uso da força, né, ou seja, impingir o outro à humilhação. Né? Então, isso, né, e a mulher do médico, né, ela é a testemunha ocular, né, do horror. Né? Ela tem essa dupla função, né, ao mesmo tempo de guiá-los, né, e de suportar o que ninguém ali pôde ver. Né? Isso é muito interessante, né? Porque ela, por um momento, né, ela é também, vamos dizer assim, contaminada, né, por isso, por esses afetos primitivos, né, quando ela mata o rei. Né? Tem uma outra cena que muito me tocou, né, porque apesar de todo o horror, né, não tem só horror. Né? Uma outra cena também de horror é quando, né, as mulheres são trocadas, né, por comida, né, e uma das mulheres é morta, né, a pancada. Né? E uma das cenas mais bonitas, mais tocantes, né, é quando todas as mulheres se juntam, né, para poder limpar, cuidar daquele corpo, né, sem dar uma palavra. É uma cena belíssima, né, do quanto a dor ali, né, foi partilhada. Oi, Jairo. Se você me permite uma troca nessa Claro. parte também, até então, no primeiro momento, né, no filme, no momento em que as mulheres
por várias vezes as mulheres elas se mostram coletivistas, né? Sim. Enquanto que os homens se mostram, dentro da proposta do filme, os homens se mostram individualistas, as mulheres se mostram coletivistas, né? Até no caso mesmo da própria proposta, né, das mulheres, isso me chamou muita atenção, de serem trocadas por comida, são as próprias mulheres que decidem, né? E quando uma diz eu vou, as outras todas dizem, bom, eu também vou. Isso. E aí, duas coisas que eu queria aqui dialogar com você. Primeiro, eu acho que a gente pode falar aí de uma espécie de uma sororidade, né? Um conceito muito comum, muito usual dentro das pautas feministas, que se é uma e são todas, né? Então, nesse primeiro aspecto. Mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com todas, nesse primeiro aspecto. E o que me chama a atenção também aqui é que, ao mesmo tempo que o Saramago traz essa pauta, e o Fernando Meirelles trabalha isso muito bem no filme, ao mesmo tempo que traz a ideia dessa coletividade, dessa força feminina, ainda tem essa outra questão dos homens que partem do conceito de propriedade. A minha esposa não. Não, a minha mulher não. A outra mulher, né? A outra pode, a minha não. Isso é uma questão recorrente, né? Isso é uma questão, né, do próprio patriarcado, do próprio machismo, por exemplo. Nós tivemos um caso muito emblemático recentemente, que é o caso do abuso sexual que a mulher sofre, né, de um sujeito, né, que se pronuncia como mendigo, né, e todo um discurso em torno disso, do homem que vai brigar e que vai bater nesse mendigo, mas ele não está ali a defender a mulher, ele está ali a defender a propriedade. E isso é uma coisa muito comum nos homens. Entende? O mesmo homem que defende a sua esposa, que está ali para brigar pela namorada, que está ali para brigar pela noiva, ele faz isso não no sentido da coletividade, estou defendendo as mulheres, mas ele sempre faz isso a partir do pressuposto da propriedade. Estou defendendo o que é meu. Talvez, né, Jairo, a gente possa pensar aí também, né, numa cegueira. Pois né? isso que eu estou pensando, sabe? Nesse sentido, né, do machismo, né, de tomar o outro como posse. A própria ideia da mulher enquanto mercadoria, porque vejam bem, né? O que é que vocês têm aí? Vocês têm joia? Vocês têm isso, têm aquilo? Objetos, coisas, mercadorias. Ah, não tem mais nada? Como não tem? Vocês têm mulheres. Isso. Quer dizer, as mulheres colocadas, né, nesse lugar de coisa, de objeto, de troca, quer dizer, não mudou. Continua a lógica da troca da mercadoria. E outro detalhe que eu queria falar, porque se no primeiro momento, é claro que isso não está no Saramago, né, porque são conceitos até muito posterior, um deles até é um conceito muito recente, que é da professora Vilma Piedade, que eu acho que a gente pode trazer no filme, que é o conceito de dororidade. Porque se no primeiro momento você tem a sororidade, né, as mulheres ali dizendo eu vou, no outro momento você tem todas elas carregando o corpo, trazendo o saquinho com água, que eu achei aquilo assim, sabe, fantástico, botando o paninho e limpando. E ali o silêncio, o mutismo, né, o luto, e todas ali você vê literalmente como se não existisse essa ou aquela, mas o corpo só, o feminino, o feminino sem luto. E o luto a partir da dor. Daí o conceito da Vilma Piedade, né, dororidade, que é um conceito, inclusive, experimentado pelas mulheres pretas, né? Então você tem essa questão que eu achei muito forte. Essa cena é uma das cenas assim que mais... É linda, né? É linda e é um sofrimento, né? Quer dizer... Ela é linda no sentido cinematográfico, né? Pois é, porque é uma porrada aquela cena. É uma coisa que te joga, eu acho que te joga nesse lugar mesmo que o filme está trabalhando o tempo todo, que é a coisa do espetáculo, né? Isso. É a coisa do espetáculo, né? A gente vai falar da coisa linda porque é uma coisa espetacular, né? A coisa do espetáculo. Eu acho que o espetáculo do mundo, como vai dizer o Merleau-Ponty. O que eu estou chamando de lindo ali, né? É que no meio de tanta desumanização, né? Mas essa é a característica da esposa do médico, a empatia, né? Pois é, no meio de tanta barbárie, né? Teve ali, né, a partir de uma morte, né, que extremamente né, avassalador, né, aquelas pessoas vivendo aquele horror, né, quer dizer, naquele momento, alguma coisa fez liga ali.
Sim, né? fez laço. Fez laço, né? E é o laço que humaniza, né? Então, isso foi algo que muito me chamou a atenção. Ainda que seja né? pela via da dor, né? Sim, né? Mas do cuidado daquelas mulheres. Né? E uma outra. E é um cuidado, André, se você me permite, é um cuidado do corpo feminino, porque os outros corpos, Sim. os masculinos, estavam jogados na cova e sendo enterrados. Sim. O único corpo que elas pararam para limpar foi o corpo daquela denominada de peixe morto. Peixe morto, exatamente. Ronald. Eu fiquei pensando aqui, Andréia, ótimo assim, vocês falando, e inclusive essa temática do luto que me interessa muito, né? Dessa embalsamento, né? Que ocorre nessa cena das mulheres, né? Essa dororidade, né? Essa dororidade que vai, ainda que tenha no osso da palavra, né? Eu fiquei bem pensando isso, o osso da palavra, né? Porque você não tem como mais dizer, né? Você vai para um lugar que a dor não tem palavras, né? E aí, no osso da palavra, você, mesmo assim, pode encontrar alguma carne do desejo, né? Alguma coisa que possa fazer, que é isso que vocês estão dizendo, né? Que possa fazer alguma carne, algum corpo, alguma consistência, né? De que Sim. Não uma esperança tola, né? Uma esperança boba, Sim. Mas assim, você só encontra essa carne na hora da morte, né? Na hora de um embaçado, no luto, né? Que é muito chega muito próximo, e aí eu vou levantar aqui para você, André, chega muito próximo daquilo que o analista faz, né? O analista enquanto um enlutado, né? Para poder escutar o outro, né? Sim. Acho que sim. Acho que no filme, né, essa cena, ela toca, né, esse ponto, né, da civilidade, né, quer dizer, a civilidade no sentido do o direito, né, de nos enlutarmos, né, me lembro até de Antígona, né, de poder enterrar, né? Podemos escutar esse enterrar de algumas maneiras, né? De enterrar os mortos, né? De dar dignidade nesse sentido, né? E de dar dignidade também à morte, nesse sentido. Né? Então, é uma cena linda nesse sentido, né? Porque toca ali, né, a humanização, né? Porque o ensaio sobre a cegueira, eu já ia fazer um ato falho aqui, né, é algo, né, de uma extrema desumanização. Né? Eles viram praticamente bichos, né? Entregues ali, né, aos afetos, né, mais primitivos, né, numa luta, né, encarniçada. Né? Então, o luto, né, ele é um princípio civilizatório. Né? Então, essa é uma cena muito linda nesse sentido, né? Porque nos remete que, mesmo, né, com toda aquela desumanização, né, mesmo na barbárie, né, alguma coisa, alguma esperança, vamos dizer. Né? Sempre tem alguma coisa que escapa, né, André? Ainda bem, né? Sempre tem alguma coisa que escapa. Eu acho que essa barbárie que o Saramago traz, e isso também é um ponto característico da escrita de Saramago, é a crítica ao capitalismo, né? Então, Sim. Essa barbárie ao capitalismo. Eu acho também. Ele traz uma crítica muito... Ele fala do estrangulamento, né? Estrangulamento da cultura contemporânea, aí, exatamente por esses sujeitos que não se percebem, né? Por esses sujeitos que não enxergam, né? Isso. Porque quando ele, tempos depois, né, aquele outro filme, na verdade documentário belíssimo, né, o Janela da Alma, né, o Saramago tem uma entrevista dele, né, e ele fala uma coisa, ele fala, por que cegamos? Né? Vamos ouvir, né? Por que Eu cegamos? adoro essa fala dele, talvez, né? Porque queremos cegar.
Talvez não saibamos nunca. E ele fala uma coisa, talvez, né, já éramos cegos quando cegamos. Então, já éramos cegos quando cegamos, né? O que o cara tá? Que metáfora é essa, né? Qual é a cegueira em jogo ali? Né? Porque, obviamente, não é um filme sobre deficiência, né? Não é sobre isso. E é fantástica a ideia de você ter um médico que não é um médico qualquer, exatamente um oftalmologista. Sim, exatamente. Não é um médico qualquer, é um oftalmologista. Quer dizer, você tem uma crítica que ele traz a esse capitalismo que tenta contornar todas as coisas, contingenciar, dar uma resposta para tudo, nomear, normatizar, normalizar. Sim. E ele fala, tem o resto. Isso. Tem uma coisa que escapa. Isso. Mesmo o oftalmologista fica cego. Sim. É isso, né? E é interessante, né? Porque tem algumas distopias, né? Que comparecem no campo, né? Daquela sociedade, né? Quando eles vão para o manicômio, né? O que só essa coisa de ir ao manicômio é fantástico, não é? A referência são vídeos. Como é que cegos, né? Ele fala do idiota, né? O cara tem que ser muito idiota para colocar vídeo para os cegos, né? Eu achei isso... Não é? Cegos vigiados, né? São as distopias ali que Saramago nos apresenta. Né? Isso me lembra um pouco Lacan, né, o André? Que quando você tem essa coisa do cego vigiado, você tem o próprio Lacan, que acho que tem uma referência do Lacan, que ele fala sobre eu vejo de um ponto, mas em minha existência eu sou olhado por todos os lados. Isso, exatamente. Né? Que isso é uma característica do contemporâneo. Né? Você tem ali, você entra no mercado, tem câmeras, tem segurança. A menina que está trabalhando no caixa tem câmera apontada para ela. Aí, lá no quarto do cara que está olhando as câmeras apontadas para a caixa, tem outra câmera olhando esse cara também. Exatamente. É uma sociedade vigiada. Um grande Big Brother. Né? É oscópico o tempo todo, a sociedade vigiada o tempo todo. O tempo todo a gente está sendo vigiado. O tempo todo a gente sempre... Quando você traz Big Brother, tem que fazer referência ao George Orwell, né? O grande irmão. Exatamente. 1984, o tempo todo ali, ó, sendo visto, sendo olhado. Ô, Jairo, tem aqui o Marcos Souza falou, tirem os cegos da sala, vamos lá. O Alderon Marques, salvo engano, a história foi filmada toda, ou em parte de São Paulo, foi toda, viu, Alderon? Foi toda em São Paulo. Toda em São Paulo. Que é extremamente significativa, né? Porque é a cidade mais capitalística do Brasil. E, André, se você quiser continuar, ou a gente pode abrir também para o pessoal querer fazer comentários, e vocês é que sabem. Assim. Vamos abrir, né? Vamos abrir para todo mundo participar. Sim. Se vocês quiserem participar, pessoal, pode abrir o microfone, falar, levantar a mão, se tiver mais de um. Abre o microfone, fala direto. Eu queria aproveitar que o pessoal está aqui, o Ronald, em sua maioria, os que puderam abrir a câmera, para a gente fazer aquela foto bacana. 27 verdade. pessoas, poxa. Se a gente puder, eu já vou liberar o link também para vocês fazerem a assinatura do certificado, né? Para aquisição do certificado. Os que puderem abrir a câmera para a gente fazer o registro. Essa foto vai para a Globo, gente. Para a gente fazer esse registro escópico. Estamos todos cegos, então faz uma foto aí, já. Vou fazer a foto. Enquanto o Jairo faz a foto ali, eu vou já preparar o link aqui para vocês. Eu queria aproveitar, André, e fazer o link novamente da palavra da religião, quando ela traz lá na frente, né? Quando ela traz a questão do agnóstico, que ela faz esse link, que ela diz que a própria palavra é uma antítese, porque ela já é atravessada por uma certa moral, e o filme posterior, quando ela entra dentro da igreja, e todas as imagens dentro da igreja estão com a visão tapada. E o debate depois, né, que eles falam, mas o que é isso? O cara tem que ser muito idiota, o cara tem que ser muito louco. E alguém diz assim, não, talvez é alguém que tenha perdido a fé. Tenha deixado de acreditar em Deus, né? Eu queria que se você também pudesse comentar isso, que eu achei isso fantástico. Eu achei isso
Que também é outro traço do Saramago, né? Exatamente. Eu achei fantástico também, Jairo, assim, né? É uma cena né, são os paradoxos, né, do Saramago. Sim. Né? E é isso, né? Quer dizer, eu penso que esse... E tem um padre falando em latim dentro da igreja. Tem, né? Tem, exatamente. Né? Quer dizer, esses santos, né? O que são os santos vendados? Né? O que não pode ser visto ali? Né? Quer dizer, o que foi suposto, né? que não pode ser visto ali? Né? E, ao mesmo tempo, fazendo um certo contraponto, né? Porque se a igreja, né? E me parece que ali era uma igreja católica, né? É uma igreja onde a questão da caridade, da solidariedade, do acolhimento ao outro, né? Quer dizer, o que não pode ser, por que os santos, né? Estariam vendados? Né? Que é mais um contraponto maravilhoso ali. Né? E é isso, né? Quer dizer, perdeu a fé. Né? Esse contágio, né, da cegueira branca, né, eu acho que tem um pouco a ver com o que eu trouxe, né, do que Freud traz, né, do sofrimento humano, né, do que nos acomete, né, e disso que em nós, né, a gente pode, né, a gente vai ter que se virar para dar conta. Né? Porque não há encontro feliz do homem com a civilização. Né? Somos fadados, né, ao mal-estar. Né? E, diante disso, temos que nos virar. Né? Fazer disso alguma coisa. Né? Andréia, você falando assim, me levou a pensar aqui que não basta você bem dizer a cura, né? ou você fazer um trabalho bendito, né, do bem dizer, né? Na verdade, para além disso, você tem que bem conviver com o desejo, com o sintoma, né? Que o sintoma é incurável. Então, a gente todos nós estamos cegos de alguma maneira. Então, a gente tem que conviver com essa condição sintomática, né? E aí cada pessoa na sua singularidade vai conviver com o seu sintoma da cegueira, né? De uma determinada forma. Agora, essa operação é que talvez a gente tenha que realmente discutir, porque no filme não deu certo, era tragédia em cima de tragédia. Né? Eu penso que a psicanálise, né, e a função do analista, né, ou seja, Freud, quando fala da peste, né, a psicanálise né, nos acorda. Né? A psicanálise, né, tem a função, né, de nos fazer acordar das nossas cegueiras diárias, né, contemporâneas, né, no sentido de sair do adormecimento. Né? Então, eu penso que tem alguma coisa, né, que a psicanálise né, aponta, né, vamos dizer assim, para as nossas cegueiras sintomáticas, né, e que a gente pode, de alguma maneira, ultrapassá-las nesse sentido, né? Ou seja, atravessá-las. Né? Agora, quando o Lacan fala do symptôme, né? Né? E acho que há uma distinção importante, né? Dos nossos sintominhas, né? Do dia a dia, né? Quando ele fala aí do sintoma, né? Ele tá apontando, né? Não mais para essa cegueira, né, neurótica, sintomática, né, para a cegueira da neurose. Né? Mas ele está apontando, né, para a identificação com alguma coisa que aponta para uma solução e que é sempre individual, né, e que é sempre singular. Né? E que, de alguma maneira, né, só, eu acho que a partir de uma análise mesmo. Né? Um savoir-faire, né? Exatamente, né? exatamente. Traçava assim, exatamente, algo exatamente. Do não saber, né? Um savoir-faire. O que você vai fazer com aquilo que não tem cura, né? Exatamente. Porque o objeto de pulsão ele é indiferente, ele não. Sim. Ele é parcial e indiferente.
Não tá nem aí se você é cego ou não é cego, se você vê ou não vê. Exatamente. Não é disso. Não é disso que se trata, né? Mas é o que esse saber fazer, né? Isso. Outra coisa interessante que a gente também não pode deixar de demarcar aqui é que, além do ateísmo muito marcante na obra do Saramago, ele também é um comunista invicto, né? Sim. Então a gente não pode deixar de pontuar, por exemplo, como ele leva essa condição marcante do filme, que é a questão do consumo. Né? Os cegos ladrões, eu acho aquilo fantástico. Não tem nada mais simbólico do capitalismo do que aqueles cegos ladrões, que faz o jogo de tudo consumir, né? Tudo vira objeto, tudo vira produto de negociação. Né? E aí é interessante porque quando você traz essa lógica do Saramago para isso que tudo é no contemporâneo, onde tudo opera pela lógica do consumo, ao mesmo tempo você tem aí o sujeito do desejo que é simplesmente extinguido. Né? A única pessoa que opera pela lógica do desejo ali é a esposa do médico, que escolhe ficar com ele. Olha que coisa legal, que isso é a ética que o Lacan vai trazer. Você tem a ética que é atravessada, que é a ética do amor, contra o capitalismo, né? Contra isso que coisifica, objetifica, que transforma em produto, você tem a ética do amor. Na ética do amor, ela escolhe. Né? Ela não está contaminada, mas escolhe ficar com ele. Entende? Então, se você tem aqui os cegos ladrões com o imperativo do goze o máximo que você puder, né? Você tem, por outro lado, alguém que escolhe, através da ética, e não cuidar nem de si mesmo. Eu gosto do final do filme, com o Danny Glover, né, falando, eu gosto até da fala dele, eu acho bonito, muito bonita a voz dele, que diz assim, quando todos disserem, estou vendo, ela diz, talvez eu queira me cegar. É bonito demais. Nossa, eu achei isso, fantástico, sabe? Isso fecha, isso amarra, né? Porque é o momento dela descansar daquele processo todo que a ética conduz. Que conduz mesmo ao limiar do real, né? É o sintoma, né? Que a Andrea estava falando. Exatamente, leva esse... E outra coisa, Andréa, que eu queria implicar aqui também, trazendo Foucault, porque não dá para a gente ler esse ensaio da cegueira e esquecer o Édipo, né? Não dá. Ah, sim. É Édipo ali o tempo todo, né? E o Foucault traz uma coisa muito interessante, quando ele implica que o Édipo não se cega, porque ele sabe a verdade, mas ele se cega pelo excesso da informação. Preferia não saber, né? Exatamente, eu prefiro não saber. O excesso da informação. E tem essa coisa em um momento, sabe? Que ela é a única que está vendo o tempo todo. E tem algumas coisas que ela enxerga que talvez ela gostaria de não ver, como é o caso da relação do marido com a outra mulher. E ela diz assim, eu estava aqui vendo tudo. Isso, porque tem um momento, né, Jairo, que é interessante, né, que ele pergunta a ela se ela tem medo de fechar os olhos, e ela diz, não, eu tenho medo de abrir. Sim, né? Fantástico isso. Quer dizer, isso é fantástico. Né? Então, assim, a questão edípica ali dos dois, né? Quando ele diz para ela que ela está parecendo a mãe dele, né? Que ela cuida, ela limpa a bunda, né? Ela dá banho, né? Ela dá comida. O Édipo ali o tempo todo presente, ele invoca o Édipo. Ou então a minha enfermeira, né? Quer dizer, a ausência do Eros ali. Pois é, exatamente, né? Ela fica num lugar totalmente ali muito, né, materno com ele, né? O erotismo vai embora, né? Não vai nem pro cacete, porque não vai, né? Literalmente. Vai embora. Vai embora, né? Ele, né? Ela assiste, né? Ela é testemunha da transa dele com a paciente, com a rapariga de óculos, né? E é muito bonito, porque ali ela diz para a rapariga, eu vejo, mas é um segredo. Né? Então tem alguma coisa ali, ela faz um pacto com a rapariga. Sim, que ela agora também tem aquela outra cena da própria rapariga enquanto segredo. Exatamente. Eu te conto meu segredo porque eu sei o teu segredo. Exatamente. Vamos fazer uma aliança aqui. E outra coisa, já que você trouxe essa questão, tem a coisa dela escolher, né? Não, ela é a que vê. E quando as mulheres são objetificadas, ela é a única que escolhe o rei. Ela escolhe o rei. Sim. Entende? Ela vai até ele e faz questão de que ele ouça a voz. Ele fala, é você, mulher. Entende? Eu achei isso, né? Que isso é edípico. E quando o marido fala, você tá minha mãe, o cara diz, mulher. Isso mulher, exatamente. Isso marca. Tanto é que ele fala, calma, vai devagar.
Porque ela se joga ali. É. Ela mata ele no segundo momento. No primeiro momento é mulher. São 3 etapas, né? Digamos assim, o primeiro lance ele fala: eu nunca mais vou esquecer sua voz. Aí ela fala: eu nunca mais vou esquecer sua cara. Sua cara, exatamente. Ele fica apavorado, só que tipo, tá no meio de todo mundo. Então, só ele que escutou isso. Só ele que escutou. Porque é muito bom isso, ninguém né? desconfiou do que ela estava falando ali. E foi direto para ele, assim, uma relação. Eu posso dizer assim, talvez contra-transferencial, talvez, não uma relação contra-transferencial. Só ele que ouviu aquilo. Ó, a sua cara eu nunca mais vou esquecer. Uhum. Isso é sensacional. Gente, se vocês quiserem falar também, perguntar. Entrar na conversa. Pode entrar. Alderon, Marcos. Marcos é um consumidor nato da cultura, cinéfilo também. Pode ficar à vontade. A Grátia, ela fala Grátia. assim: é um prazer poder participar desse encontro. Parabéns pela escolha do filme para ser debatido. Ótimas colocações sobre o tema, muito, muito importante, que nos leva a profunda reflexão. Obrigado, Cíntia. Valeu. Olha, vale lembrar que a gente convida os debatedores, quem faz a escolha dos filmes são eles, tá? A André sugeriu 2 filmes, eu falei, Saramago é Saramago, né? Saramago é Saramago. Eu sonho o dia que ainda vão publicar aquele livro dele, que são vários livros de Saramago, né? Que são fantásticos, que podem, em qualquer momento, virar filme. Mas aquele do Mosteiro também é outro que eu fico sonhando o dia que vão transformar aquele filme. Gosto demais de Saramago. E esse filme, né? Ou seja, o Fernando Meirelles, né? Ele é muito interessante, porque o Fernando Meirelles ele já tinha tentado comprar os direitos autorais, né, há muitos anos atrás, e o Saramago negou. Sim. Né? E depois o Fernando Meirelles foi contactado a partir, né, eu acho que do editor, né, do roteirista, que já veio com o roteiro pronto, né, e Saramago acompanhou, né, toda a montagem, né, e é um filme assim fantástico, né, belíssimo, é difícil, né, um filme difícil. Eu vi algumas pessoas, eu não consegui assistir, né, tive que parar. Sim, o escópico ali, a violência é muito forte, né? Porque uma coisa que eu acho que interessante a gente pontuar, enquanto psicanalista, é que o sexual ali, ele é apresentado dentro de uma lógica onde o eros está presente, a lógica de consumo. Os sujeitos, defecam, comem, transam, não tem eros. Exatamente. Não tem eros ali. Sujeira então, o tempo todo, não tem nada. É sujeira o tempo todo. Não tem nada de higiene. É sujeira o tempo todo, sabe? E aí, quando aparecem os sujeitos nus, né? Eles não estão também dentro de uma estética. Eles estão sujos, peludos, a coisa bem grotesca. E esse grotesco, essa visão do Saramago, acho que o único momento em que aparece a estética da beleza é quando as 3 mulheres, estão tomando banho. Que aí, naquela água que cai, elas estão rindo, elas estão felizes, elas estão sorrindo, e aí você tem toda, né, o grotesco que se vai. Que alguém perguntou aqui, Andréia, eu acho interessante, que foi a Marilene, que é um ponto que eu gosto muito no Saramago, que é o feminino representado na obra de Saramago. Não dá, Marilene, para pensar no feminino só nessa obra, pelo menos eu penso assim, não sei, Andréia. Você precisa ver o conjunto da obra de Saramago, como ele trabalha o feminino, o conjunto. E assim, né, o feminino na sua condição, né, também fico pensando assim, né, Jairo, né, e Ronald, é um filme que fala do indizível. Sim. Né? Ele bordeia o indizível. Né? Então tem alguma coisa aí nessa arte, né, que o furo, né, o que não pode ser dito, está ali. Né? Está ali. A partir dessas cenas, né, onde há o horror, né, a falta de erotismo, né, esses corpos expostos, né, de uma maneira quase grotesca, né, mas também tem o momento lá né, de limpando o corpo, né, também tem o momento da música, né, onde eles escutam um rádio, né,
e isso, né? E a música faz ali um laço ali entre eles, né? E aí esse momento da música que eu achei fantástico, porque é Luiz Bonfá, né? É uma música sem Pois é, letra. exata, pois Essa é, música do Luiz é Bonfá é uma lindo, música linda, é uma música sem letra, é só o violão e o sim, som gutural da garganta. sim. E o É, quanto isso humaniza também ali, sim. né? A arte, né, André? Acho que esse é o poder da arte. Exatamente, né? Eu fiquei pensando nessa música enquanto algo do real que amarra, porque a arte é isso que pertence. Eles estão dentro do manicômio, a loucura está Sim, ali. sim. Esse manicômio reflete exatamente a loucura. O Isso. amarramento da loucura, da barbárie, da coisa que não consegue se contingenciar. E de Sim, repente a arte vem e humaniza. lindo aquilo também, né? Sim, Né? lindo. O livro que eu me referi era Memorial do Convento, que é um dos primeiros do Ah, Saramago que sim. eu li. E o feminino na obra de Saramago é de uma coisa incrível, né? Que o Saramago, mesmo quando ele retrata a parte conservadora, mesmo quando é esposa, é sempre a partir do Eros, é sempre a partir de uma posição onde a mulher ali não está condicionante. Uhum. Aliás, o Marilene, tem um livro do Saramago, é um livro fininho, pequenininho, um livro de bolso, que é O Conto da Ilha Desconhecida. Nesse Conto da Ilha Desconhecida, quem amarra o sujeito da loucura é exatamente uma mulher. É a mulher que varre a casa do rei. Ela que se torna porteira e que daqui a pouco ela vai crescendo dentro da estrutura, exatamente porque ela é a única que consegue ouvir um cara que diz: me dá um barco aí que eu quero descobrir uma ilha desconhecida. E eu acho Aham. legal isso, sabe? O feminino na obra de Saramago, sempre aquilo que consegue transitar entre o real, o simbólico e o imaginário. Aquele que consegue fazer laço, que transita nesse espaço da loucura, mas não enlouquece. Isso, Eu acho isso fantástico. isso. Isso é uma constância É, no Saramago. tem alguém que eu acho que Marcos que quer fazer uma pergunta que apareceu aqui e depois Fala, desapareceu. Marcos. Eu acho que ele escreveu, que vai escrever. Os episódios de Black Mirror. Eu não posso falar porque eu não assisti Black Mirror. Ó, eu vou ler a pergunta do Marco Tá, todo, que aí fica melhor aqui, porque às tá, vezes não aparece no chat lá na gravação. tá. Como tem muito barulho aqui perto, vou escrever. Notei semelhanças com os primeiros episódios de Black Mirror. Fica como sugestão essa série, bem como outras que tratam dessa relação vazia de consumo e o quanto a tecnologia pode aproximar quem está longe e distanciar quem está do lado no mesmo ambiente, Uhum. na Sim. mesma casa. Eu também acho, Marcos, porque não sei, eu vou falar, eu vou jogar para a Andréia, mas assim, de fato, as semelhanças com Black Mirror é essa questão distópica que a Andrea tinha falado. Eu acho que tem muita semelhança aí, sim. Principalmente aquele lance lá do deputado, o político famoso, enfim, o político todo moralista, e você sabe do qual episódio eu estou falando, né? Que acaba transando com um porco, né? E joga para as redes sociais, né? Quer dizer, que está lá em Black Mirror, isso é um clássico assim, distópico, enquanto que essa metáfora da política e o porco, eles estão bem próximos, né? Mas assim, eu também acho que a relação, essa relação vazia de consumo, né? Porque na verdade o que está em jogo aí é o gozo, como a André está falando. Nós não somos máquinas de gozo, né, André? Isso. Então, quer dizer, como é que você desarticula essa máquina de gozo que só produz devastação, né? Eu penso, né, eu também não assisti o que ele está, mas enfim, vou comentar a partir das minhas referências, né? E essa questão, né, das redes, né? E de um excesso, né, do virtual, não, quer dizer, a pandemia nos permitiu estar aqui hoje, de alguma maneira, né? Então, realmente aproximou, né, distâncias, né, e fez com que a gente pudesse, obviamente, enquanto psicanalistas, trabalhar muito mais, atender pessoas de vários lugares, né, coisa que a gente fazia pontualmente, né? Então, a pandemia, nesse sentido, né, favoreceu uma certa aproximação, né? No entanto, né, e aí, assim, pegando já por uma outra via, né, ou seja, da sociedade do espetáculo, né, onde, né, o empuxo ao gozo,
né? Escraviza o sujeito, né? E escraviza o sujeito no sentido de que, eu faço até uma brincadeira, né, com isso, né? Se não sou, se sou visto, existo. Né? Ou seja, no empuxo, né, a dar a ver, a se mostrar, né, a mostrar tudo, a mostrar mais e mais e mais. Né? Então, esse empuxo, né, a essa vertente, por uma questão imaginária, né, não mas pela imaginarização, né, a partir dos excessos, né, do espelho, né, da garantia do olhar do outro, né, pela vertente especular, né, a gente vê que a nossa sociedade, né, é um tanto refém disso. Né? Quem não é visto está morto. E esse olhar, né, o André, não é só ser visto, porque esse olhar é um olhar atravessado pela moral o tempo todo, né? Sim. É uma coisa que eu acho extremamente assim marcante, por exemplo, algumas mulheres que possuem 2 ou 3 perfis diferentes, porque atuam como profissionais, e ela precisa de um perfil profissional para se distinguir do seu perfil pessoal, exatamente pelo medo de que o pessoal possa atrapalhar em algum momento o olhar profissional. Sim. E é interessante você observar isso, que no ensaio sobre a cegueira, você tem essa questão do erótico sendo trabalhado o tempo todo. Né? O erótico no campo da moral sendo trabalhado o tempo todo. Se eu não me engano, Freud o Freud fez um artigo sobre a questão da cegueira e a histeria, e o Freud ele conta uma história de uma mulher de uma dama, acho que ela era nobre, não sei, que ela simplesmente sai nua na rua, né, em protesto aos tributos dos pobres. E aí o rei, né, ela falou, eu vou sair como uma forma de pagar isso que os pobres não podem pagar, e sai rua. E quando ela sai nua na rua, as pessoas então se escondem para não vê-la. Fecham as janelas. Fecham a janela. E aquelas que a vê ficam cegas. Isso. Ficam cegadas. Porque tem a moral ali, entende? Isso. Ela não pode ser vista porque ela é nobre. Ela é uma nobre, então ela não pode ser vista. Então tem essa coisa da moral que atravessa, e o Freud traz isso para o campo da histeria. Né? Eu mesmo atendi um analisante alguns anos atrás, que chega na clínica indicada por uma oftalmologista porque ela está cegando. E ela fala, eu estou cegando. E eu falei o que o médico disse, né? Porque o médico é o mestre, é o novo mestre da contemporaneidade, é o médico, né? O que o médico disse? O médico disse que eu não tenho nada, mandou procurar um terapeuta. Entende? Sim. E quando vai trabalhando essa questão na clínica, o que vem é a moral atravessando aquilo que eu não posso ver. Isso. Aquilo que não pode ser visto. Então, aquilo que não pode ser visto me cega. Olha o caso também da Medusa. Sim. Cega. Né? E se eu ver, eu me transformo em pedra, eu não posso ver. Narciso, né? Esse que só olha para si. Exatamente. Então tem alguma coisa do escópico, dessa coisa self, logo existo, né? Que não é um self qualquer. Tanto é que essa coisa preocupou tanto a rede social, que hoje a rede social diz, olha, essa foto tem filtro. Se você tira a foto e põe filtro demais, a própria rede social avisa. Tem filtro aqui, hein? Talvez esse sujeito não seja isso que ele está mostrando que ele é. Tem filtro aqui. Sim. Entende? Então tem a coisa da moral, é o que a gente está falando o tempo todo aqui, que é aquilo que o Lacan vai trabalhar, né, sobre o saber não sabido, é o saber atravessado exatamente pelo quê? Pela moral, onde o sujeito não sabe, mas a moral está ali. Quer seja moral sexual, quer seja moral social. Lá no Estranho, né, o Freud vai fazer uma equivalência, né, do medo de ficar cego, né, com o medo da castração. Isso. Né? Exatamente. Né? Tem Medusa, né? Tem Tirésias, o cego vidente, né? O cego vidente. O Tiresias é fantástico, porque é o único que viu. Exatamente. O Tiresias foi o único que sabia o que estava acontecendo. Ele viu, era o vidente, né? Exatamente, o cego vidente, né? É fantástico. O cego vidente é fantástico. Fantástico. É isso. fantástico.
Olha, é muito bom isso tudo. E, respondendo ainda a pergunta da amiga que ela fez, na Marilena, acho que ela nem está mais aqui, não sei se ela está ainda. O próprio Saramago, ele diz que ele passa a trazer o feminino com mais constância na obra dele, porque ele vai perdendo a fé nos homens. Numa das últimas entrevistas que ele dá, ele fala isso, dessa fé no masculino, né, que ele diz, olha, eu sinto que as mulheres, em regra, são melhores do que os homens. É por isso que nas obras de Saramago as mulheres sempre se organizam. É a partir da mulher, você vê, a partir de uma mulher que vê, que se organiza, que se anda em fila, que eles conseguem atravessar a cidade, que se humanizam e volta para a cultura. Eu acho isso fantástico, André. Eles saem da barbárie, atravessa todo o caos que é a cidade e volta a habitar em família de novo. Sentar-se à mesa. Eles comiam no lixo. Bonita aquela cena da família, né, no final, quando eles brindam, né, a família humana. Eles brindam a família humana. E ao cachorro. E ao cachorro. E o cachorro. O garoto, então, foi ao cachorro. Eu adorei aquela cena do garoto. E ao cachorro. Quer dizer, e tem uma parte que ele diz assim, olha, não segue o cachorro não, porque ele vê. Fantástico. Gente, são 7h30. Eu acho que se vocês não trouxerem as questões de vocês, acho que a gente já pode caminhar para a finalização, porque senão a gente... Acho que demos uma boa conversada, né? Acho que sim, gente. Essa é a proposta, né? A proposta não é fechar. É provocar. Bem aproveitável, assim, foi bem bacana, assim, para mim. Eu estou escutando aqui tudo, essas discussões todas. Eu acho que foi, assim, sensacional. Aproveitei bastante, aprendi também, porque isso é importante. A gente troca, né? A gente está aqui nas trocas, né? Isso. Então, eu te agradeço, viu, Andréia? Muito obrigado pela disponibilidade, como sempre. A gente vai ficar aí nas redes sociais, enfim, tem muito trabalho aí para a gente fazer. Né? Então, André, a gente está gravando, então fala para a gente sua rede social, como é que te encontra, como é que acha você? André, seu consultório, você atende em Niterói, se eu não me engano, né? Eu atendo em Niterói, isso, né? Atendo em Niterói, estou com um grupo de trabalho que vai começar quarta-feira, né? Que eu intitulei, né? Da sexualidade à sexuação. A gente vai estar trabalhando, e isso conversa também com outro projeto que legal. Vocês, né? Vou estar trabalhando a questão trans. Poxa, que legal, André. O que a questão trans nos aponta, né, do sujeito contemporâneo, né? Então, estou começando um grupo, são todos bem-vindos, né? Quarta-feira, às 7h. Então, eu sou da moda antiga, né? Assim, eu não sou da rede social. Então, Mas você tem Instagram, André? E-mail, telefone, como é que tem o Instagram, tem o e-mail, Andrea, mattv@gmail.com, né? Mas meu telefone, meu WhatsApp é 993-765661, né? DDD 21. Eu nem sei, para falar a verdade. Vou aqui entre nós, tá? Eu sou a moda antiga. Gente, a André é uma pesquisadora assim, incansável, é uma pessoa que a gente dialoga assim, a gente viaja, vale muito a pena vocês acompanharem. Olha, eu tenho implicado muito isso com quem me segue. A gente tem uma vida muito curta e essa aqui é a que está valendo, né, Marcos? Não tem outra. Essa aqui é a que está valendo. Então, acho que a gente tem que levar as coisas muito a sério, a gente tem que realmente trabalhar dentro de uma pauta que não é uma pauta que a gente finge que está fazendo alguma coisa, uma pauta a gente, de fato, está no ato, está fazendo alguma coisa. Isso. Então, é importante seguir psicanalistas que estejam comprometidos com a psicanálise, com a prática, com a praxis analítica, que esteja, de fato, comprometido com isso, né? Como diz o Lacan, o que se faz quando se faz psicanálise? Então, é importante a gente estar seguindo essas pessoas, para a gente não ficar fingindo, não ficar mascarado, né? O Lacan fala isso, inclusive, eu falei isso hoje de manhã num evento que eu faço toda segunda-feira, quando o Lacan fala no livro dele, Estou Falando com as Paredes, que a psicanálise também pode ser utilizada como máscara. Tem muita gente mascarada aí como psicanalista, mas trazendo conceituações conservadoras, fundamentalistas, atravessado por morais sexuais e sociais diversas, religião, e com o título de psicanalista, né? Eu acho que a grande questão da atualidade não são mais as pautas LGBT. As pautas LGBT foi a questão do século XX.
debatido por Freud. As pautas do século XXI, gente, do pós-estruturalismo, é as questões trans. É a transexualidade, é o travestismo, essas são as pautas da atualidade. E tem psicanalista ainda discutindo a roda, Andréia. E a gente pode pensar, né, Jairo, que a questão trans é uma questão para todo falante. Sim, exatamente. Né? Essa é a grande questão da atualidade. Então, eu acho que vale muito a pena seguir, né, psicanalistas que estão aí nesse saber fazer com o vazio. Como Lacan diz, o saber fazer com o vazio. Né? Mês que vem nós estaremos de volta aqui com a psicanalista de São Paulo, da Uninove, né, Ronald? Da Universidade 9 de Julho. Fabiana Louro. Nós estaremos discutindo qual filme, Ronald? The Policeman. The Policeman. Legal. Aí, isso. Aí depois dentro das pautas, né? Lá no grupo também. O link. E em abril nós estaremos aqui com o Márcio Garrite discutindo o filme A Baleia. Ih, filmaço, então, em abril a gente está com a Fabiane e em maio com o filme que teve aí o ganhador do Oscar, né, de melhor ator, o filme A Baleia. Sim. Então, abril e maio vocês já estão comprometidos com a gente. Isso. Eu quero agradecer, né, a audiência, né, ao Jairo, ao Ronald, né, e que possamos, né, trabalhar de novo em outras vezes, em outras conexões, além dessa. Tamo junto. Muito obrigado. Muito obrigado. E obrigada pela dica do fone. Sim, porque no final é isso. Simples O importante assim. É que deu certo. Simples assim. Né? O importante é que deu certo. Isso. Obrigada, gente. Boa noite.